As mudanças climáticas estão influenciando o funcionamento do mercado brasileiro de café, responsável por 40% da produção mundial. Nosso país tem forte presença na produção de café arábica, variedade com sabor mais adocicado. Com o aumento da temperatura global, opções mais resistentes ao calor começam a ganhar força no mercado, como os grãos canéfora, que possuem um sabor mais forte e amargo. Sobre essa mudança nos hábitos de produção e consumo na cafeicultura, eu converso agora com o pesquisador da Embrapa, Henrique Alves. Oi, Henrique, bom dia, prazer tê-lo aqui novamente. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Sim, e obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Sempre o prazer é nosso. Henrique, a gente sabe desse ponto muito importante que é, na agenda do mundo, a questão de mudanças climáticas, né? Questão ambiental. E aí, obviamente, que a gente tem aí como uma das culturas que representam e é a cara do Brasil, o café. E dá para a gente fazer uma relação muito interessante, né? Porque os cafés canéforas acabam tendo essa resistência aí devido à questão do próprio terroir, enfim, ao manejo, ao cultivo, pelo fato de ser um grão mais resistente em relação ao arábica e acaba aí podendo até mudar um pouco esse hábito de consumo no Brasil e também no mundo devido ao seu sabor mais amargo, mas sem deixar de ser especial também, como a gente já dividiu aqui por diversas vezes e até ganhando premiações. Ou seja, é realmente importante a gente entender essa relação e esse impacto, né, do clima climático também na cultura do café canéfora? Nossa, olha, essa discussão de vocês aqui é importantíssima, porque assim, a dinâmica da cafeicultura é muito grande e, obviamente, toda a agricultura depende de questões climáticas, né? E nós estamos vendo que quando o clima foge do seu normal, né, pode gerar grandes prejuízos, né? Nós vimos secas em períodos cruciais para a lavoura, agora, mais ultimamente, a geada com grandes prejuízos, né? Estimativa de 11% das lavouras de café de arábica, né, que tiveram esse problema. Então, assim, o que a gente tem visto? Que as questões climáticas são preponderantes e é importante que a gente tenha estratégias, né, para vencer essas questões climáticas. E algumas delas passam pelo manejo, por produções mais sustentáveis, e outras podem passar, sim, pela genética. Qual seria, né, a vantagem? Existem estimativas de um acréscimo de 1,5 graus para as próximas 2 décadas. Se isso realmente acontecer, o que a gente vê é que talvez o café canéfora seja, sim, uma estratégia genética de não deixar faltar o café na mesa, não só do brasileiro, mas de todo o coffee lover no mundo. E por que isso? O café canéfora, enquanto o arábica, ele se desenvolve bem na temperatura ideal entre 18 e 22 graus Celsius, o café canéfora, ele se desenvolve justamente 2 graus acima, o seu ponto ideal, que vai até 24 graus Celsius. Né? Então, em termos de aquecimento global, se isso realmente se concretizar, pode ser sim que ocorra essa vantagem para o café canéfora sobre o café arábica. Mas a gente tem que entender que não é só a temperatura que aumenta. A gente tem visto aí, teve até um levantamento que falou que o Brasil perdeu 15% das suas lâminas d'água, né, nas últimas décadas. Então, assim, isso é uma questão séria, porque assim, o café pode ser tolerante a temperaturas maiores, como é o caso do canéfora, mas e ter uma certa tolerância à seca, mas ele precisa de água, né? Então, assim, se a mudança climática for muito drástica e que você tenha estresse de temperatura, com estresse também de recursos hídricos, isso pode ser um problema sério para a cafeicultura em geral. Mas nós vemos sim que essa combinação de genética, com manejo adequado e questões como sustentabilidade são cruciais não só para a gente continuar tendo café, mas que ele seja acessível a grande parte da população, que é a bebida mais consumida no mundo depois da água. Então tem uma importância imensa.
Quer dizer, essa percepção, né, também, claro, depois desse hábito de consumo que a gente discorreu aqui bastante, também, claro, diz respeito à produção, né, brasileira, Brasil aí como grande produtor mundial, exportador também, é um alerta aí importante, né, e dado também a sequência de que a gente tem esses hábitos de consumo e tem essa percepção também dessa grande aceitação, e até eu digo maior aceitação, dos canéforas hoje aos consumidores espalhados pelo mundo, né, Henrique? Olha, isso é muito interessante, porque assim, existem uns levantamentos feitos pelo Rabobank e que mostrou que na última década, porque assim, o consumo de café tem crescido no café commodity por volta de 1,5% ao ano e os cafés especiais por volta de 10% ao ano. E isso tem sido muito importante, tanto que tem uma estimativa que até 2050 a gente tem que ter dobrado, né, a nossa capacidade de produzir para o consumo crescente. A Ásia vem consumindo, e é muito interessante porque esse crescimento de 1,5%, ele vem sendo puxado já há uma década pelo canéfora. E o que acontece? Nessa última década também, as evoluções de produção, tanto do ponto de vista de pré-colheita como de pós-colheita, fizeram que não só otimizasse a produtividade do café, hoje as lavouras são muito mais produtivas para o canéfora, mas também melhorasse muito a qualidade desses cafés. Então, essa combinação de uma matéria-prima com volume e uma matéria-prima que vem melhorando as suas características sensoriais tem feito, sim, com que esse café seja muito aceito. Hoje o brasileiro já toma o café canéfora nos seus blends, né? Nos seus blends mais baratos, ele é utilizado um café industrial, né? Nos cafés solúveis. Mas o que muitos brasileiros não sabem é que mesmo entre os cafés considerados gourmetizados e bons, vem aumentando muito a participação dos cafés canéforas, mas aí numa nova roupagem. São cafés canéforas finos, robustas e conilons com qualidade. E os consumidores e mesmo os profissionais da área têm se tornado muito surpresos com toda essa qualidade, né, desses cafés. Então, assim, hoje o café canéfora não só serve para pratear blends como um café industrial, mas também como um café fino. E isso para o Brasil, para o mundo, é maravilhoso. Então, assim, quando as pessoas falam assim, a aceitação aumentou e agora com a questão climática. A questão climática, ela pode potencializar, né, esse movimento que já vinha acontecendo. Mas o que é mais interessante nisso é, apesar dos cafés canéforas serem uma opção, né, e talvez aumentar cada vez mais, não só puro, mas nos blends finos, vai ser muito triste se em algum momento o acesso ao café arábica ficar proibido, digamos assim, por questões climáticas e até viabilidade econômica, porque hoje a gente tem um ganho em variabilidade, em diversidade de aromas e sabores na cafeicultura brasileira e no mundo, que isso é maravilhoso para o consumidor. Né? Se essa variabilidade, se essa diversidade toda se tornar menos acessível, a gente fica um pouco mais pobre, né, em termos de alimentação, de prazer da bebida, mas com certeza é uma garantia de que não falte o café à mesa, né? E isso já é importante. Então a gente tem que traçar estratégias de garantir primeiro o café e depois garantir a diversidade, garantir a qualidade, garantir a viabilidade, né? Os preços. E é por isso que a gente tem investido cada vez mais em tecnologias, melhoramento genético dentro do arábica, já visando plantas que são mais tolerantes às secas, mais resistentes a temperaturas mais altas. Né? Tem toda essa dinâmica que a cadeia tem que trabalhar junto. Pesquisa desenvolvendo tecnologia, o produtor se tornando cada vez mais sustentável e o mundo, de forma geral, sim, tem que se atentar ao desmatamento, às questões inerentes às mudanças climáticas. Muito bom, Henrique. É sempre bom a gente falar aí com vocês e, claro, levando aí esses cafés canéforas, né, da região amazônica para o mundo. Obrigada, viu? Excelente dia.
Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e um bom dia para vocês. Bom dia, Abraço. abraço.